na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 4, nós vamos ler do verso 7 ao verso 14. Nossos irmãos que estão em casa, acompanhem o estudo também, fique atento aí na sua TV Smart, no seu telefone, e acompanhe o estudo em nome de Jesus. Creia que Deus tem algo para falar com você. O título da primeira lição, essa é a primeira lição da nossa revista, Lutando contra o Abatimento. Vamos dizer todos em uma só voz, lutando contra o abatimento. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Amém, irmãos? Lutando contra o abatimento. Muitas das vezes nós ficamos abatidos, isso é fato. E se alguma intempérie, alguma situação difícil chegar na sua tenda, no seu relacionamento, na sua vida, não desanime. Vai ficar abatido sim, irmãos. Não existe supercrentes, amém? Não existe. Isso é mito. Supercrente não existe, nós somos humanos. Porém, temos a graça de Deus na nossa vida. Ela chegou até mim e até você, amém? E essa graça é o que vai me fortalecer. A doença do século, como se chama? Depressão. Depressão. E você sabe o que antecede a depressão? Ansiedade. Os irmãos sabiam? Não tem como você chegar a um processo depressivo se você não se tornou um ansioso. E a palavra de Deus já tinha recomendação para isso. Não andeis o quê? Não sou eu que estou dizendo. Não andeis ansiosos por coisa grande. Não andeis ansiosos por coisa pequena. Define isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas é da nossa natureza. A gente não consegue cumprir isso. E a gente escalona essa ansiedade, não é? Mas a gente pratica. A gente ora, pede a Deus, diz que tem fé, convicção, mas aquele resultado demora, você fica como? Ansioso. Meu Deus, não vai vir não. Senhor, tu não vai resolver essa situação não. Meu irmão, se está entregue nas mãos de Deus, descanse. Amém? Se está entregue nas mãos de Deus, descanse. Essa fé é esse firme fundamento, é convicção. Morreu a nota. Precisamos ir dando um break na ansiedade. Quantas vezes você não se chateou porque perdeu um horário? Quantas cenas nós não vimos? Vai ter o Enem aí que eu abro aqui o parênteses, viu, missionário? Acho que não deveria haver. Tal qual
fui contrário em acontecer eleições, mas isso está registrado lá no meu Facebook. Eu digo, esperem pós-eleição e me digam o que vai acontecer. Ouvi até essa palavra, que tem muito aqui no Nordeste. O senhor está agorando. Quem já ouviu essa palavra? Levanta a mão aí. Porque a gente fala na internet e tem pessoas até, né? Minha irmã está me assistindo lá nos Estados Unidos, um colega lá em São Paulo, e eu falei, o que é isso? Não é? O senhor está fazendo previsões negativas? Não. Nós somos um povo espiritual, mas um povo racional. Racional. Parece que na época da eleição não existia Covid. Vocês notaram como uma coisa... Nem notícia. Ou eu estou falando asneira? Prefeitos deram suas festas, principalmente nas cidades pequenas, da Vitória, não foi ou não? Foi. Aqui, dentro da nossa casa, nossa igreja, não teve a quantidade de casos no ano passado que estamos tendo agora. Vocês estão notando isso? Verdade ou não? É. Então, irmãos, nós precisamos ser racional. Quando deixamos a ansiedade tomando conta da gente, daqui a pouco a gente não consegue mais nem raciocinar. E Paulo advertia isso. E essa lição, ela traz uma força para nós. Francisco Otaviano, poeta do século XIX, escreveu em seus versos: quem passou pela vida em branca nuvem, em plácido descanso, adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, mas não foi homem. Isso foi o que o poeta disse e é muito bonito. Não é? Esse negócio deitado eternamente em berço esplêndido tem algo errado. Eu vivo num céu. Então aterrize que tem algo errado. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Aterrize. Aqui não é céu. Amém, irmãos? Céu é céu. Céu é céu. Aqui não. Nós vamos ter problemas, sim. Só passou pela vida, não viveu. Se Deus chamou para ser seu discípulo, você não terá uma vida fácil. Quinta-feira ainda eu falei isso aqui. Evangelho é sinônimo de cruz. Evangelho é sinônimo de cruz. Lembre-se apenas que quanto mais sofrimento, mais conforto divino. Pastor, isso é contraditório demais. Mas para o crente não é, irmãos. Não é. A gente recorre a Jó, recorre a Paulo, ao próprio Filho de Deus, humanizado, 100% homem como ele foi. Quem daqui sofreu? Uma vez uma irmã achou um pouquinho ruim comigo. Esse meu jeito peculiar de ser, né? Cada um tem seu jeito. Pastor, olhe, pense no sacrifício que hoje foi para eu vir para a igreja. Eu disse, foi nada. Disse, não foi? Como é que você foi? Nada, está repreendido. Isso foi lá sacrifício. Eu disse, me mostre a cruz que a senhora veio arrastando de casa até aqui. O que o senhor está querendo dizer com isso? Não foi. O sacrifício maior foi pago, foi feito na cruz do Calvário. Tudo que chegar até mim e até você é porque nós merecemos. Porque não merecemos nada de bom. Ponha isso na sua mente. Não era para estarmos aqui, não era para estarmos vivos. Eu falei quinta ainda até Atos capítulo 5. Até Atos capítulo 5, no episódio de Ananias e Safira, Deus fulminou. Ou você discorda disso? Foi o último caso assim visível dentro da igreja. Ananias e Safira foram o quê? Fulminados. E a palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 5 que todos que presenciaram aquilo ficaram como? Perplexos, não acreditar. E Pedro olhou e disse, pode levar Ananias, que ele o quê? Eu fiz assim lá em Queimado e uma irmã disse, tirou a barba. Não, morreu. E em poucos minutos que chega a sua esposa, poucos minutos que ficou em casa se ornando, ficando bonita, botando o seu salto 15, botando com a sua bolsa da Carmen Stephanie de lado, porque estava com dinheiro, deu só metade.
Fiz a minha parte e também vamos tirar um pouquinho para a gente. Que bobagem, que bobagem. Adentra, e eu costumo dizer que as mulheres têm muita chance, porque ela ainda teve uma chance. Pedro disse: vendeste, portanto, o valor foi esse. E ela fez o quê? Podia naquele momento, missionárias, ter dito. Ela não sabia do acontecido, né? Vale salientar isso. Não sabia. Ela podia ter dito. Foi não. Eu creio que ela teria uma chance, a nossa irmã Safira. Sem comum acordo com teu marido. Tu mentiste. A quem? Não foi a homem. Que a homem é a gente, né? Mentir ao Espírito. Está aí aos teus pés os que acabaram de sepultar quem? O teu marido. E a palavra diz que ela expirou também. Queridos, nós precisamos estar conectados com o Espírito de Deus para que nada desse mundo venha nos abater. Vamos exercitar essa fé em nome de Jesus Cristo. Quando as coisas difíceis chegarem, peça força. Senhor, eu não sou merecedor, sei que sou pecador, reconheço minha pequenez, mas sei que Tu és grande. Sei que o Senhor me ama, porque o Senhor ter enviado Jesus Cristo, Ele sofreu também. Sacrifício maior, não esqueça disso, foi Jesus quem fez por mim e por você. Amém, irmãos? Esse foi o sacrifício maior, foi Ele que fez. Então, se está chovendo, se está fazendo sol, não reclame, não seja ranzinza, em nome de Jesus. Toda vez que eu falo essa palavra, eu lembro do personagem do Papai Smurf, né? O ranzinza. Está fazendo sol, aí ele dizia o quê? Eu odeio o sol. Vocês lembram disso? Parece que ainda passa esse desenho nas TVs fechadas. Está chovendo, eu odeio o quê? Chuva. E tem crente, tem abençoado que usa desse expediente. É o que eu disse. Basta você entrar numa casa hospitalar daquela que você diz, meu Deus do céu, nós não somos o quê? Nada. A cena que eu vi ontem desse Senhor. E eu quebrei protocolos. Nem me toquei. Estou sendo sincero com os irmãos que estão em casa. E depois foi que eu me toquei, que eu tenho uma família, que eu tenho uma esposa asmática, um filho asmático. Não botei nenhum aparato a não ser uma máscara. Mas sabem por quê, irmãos? Porque Deus estava comigo e eu precisava ver o meu amigo. Eu precisava orar pelo pastor Samuel. Eu precisava estar junto com ele ali naquele momento. Vi sua lágrima quando eu impus a mão sobre a sua cabeça. Então eu fiz a minha parte, independente de qualquer coisa. Não lembrei naquele momento que eu podia levar ou transmitir alguma coisa da minha família. Quando cheguei em casa, me toquei. E por conta própria eu disse, eu vou ficar neste quarto, pelo menos uns 5 dias. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E faça a sua, meu irmão. Não podemos ser imprudentes. Eu não estou falando que fui imprudente ao extremo, mas eu precisava. Se a cena que eu vi, os irmãos vissem, eu sei que por alguns que eu conheço que não aguentariam. Meu irmão, então agradeça a Deus por você estar aqui. Você que está em casa respirando normal. Você que está aqui respirando normal. Esse processo que parece a coisa mais simples do ser humano. A gente não agradece, a gente não escuta. Não é comum nas nossas orações escutarmos os irmãos dizendo, Senhor, obrigado pelo ar que temos para respirar. Não é comum. A gente agradece pela comida, meio que à força, por uma roupa, pelo carro que comprou, mas não consegue dizer, inspirei, expirei. Nitrogênio e oxigênio foram lá, percorreram o meu cérebro, oxigenaram o meu sangue em todo esse processo. Meu coração está pulsando, esta bomba que está mandando sangue para todo o meu corpo. Ei, eu tenho 1,85 m, esse coração bombeia sangue, vai lá no meu dedão do meu pé e o sangue retorna. Dá para você entender isso? Isso é milagre. Amém.
E está acontecendo nesse minuto, nesse segundo com você e comigo. Agradecemos, vamos agradecer ao nosso Deus, meu irmão. Isso é bênção. Um homem muito rico, com muito dinheiro, precisou ficar internado 3 dias. Problema respiratório. Não conseguia respirar. Foi para o chamado balão de oxigênio que chamava antigamente. Aos mais jovens que não sabem o que é um balão de oxigênio, era de fato, tinha um cilindro dentro dos quartos. Os mais antigos lembram disso, né? Quem lembra aí? Levanta a mão. Você ia visitar uma pessoa, via aquilo, né? Aquele cilindro. Minha mãe falava num balão, o que é que vinha na minha mente? Uma bola de assopro, um balão. Quando chegava lá no hospital, era um cilindro de oxigênio. Hoje é canalizado, mas tem um cilindro grandão atrás dos hospitais. Fulano está no balão. Lembram dessa expressão? A gente chega a fazer o quê? Está no balão. Não consegue. Rodolfo, é sério, era isso que a gente via. Irmão, ore pelo fulano de tal, por quê? Está no balão. Ele diz, vai subir, Não, porque não consegue respirar. E aquele homem ficou 3 dias no balão de oxigênio. Quando terminou, ele não tinha plano e a sua conta foi muito alta. Um valor muito caro. E ele começou a chorar quando saiu, depois que pagou aquilo. E o filho dele olha para ele e diz, papai, dê graças a Deus que o senhor tem condição de pagar. O senhor está chorando porque gastou isso tudo. Filho, estou chorando por isso não. E o senhor está chorando por quê? É porque em 3 dias, para me darem oxigênio, eu paguei esse valor. Você imagina o débito que eu tenho com Deus. Se você entendeu, diga amém. Que todo dia me dá de graça, todo segundo. Você não precisa de balão, você não precisa estar entubado, você não precisa de nada. Todo minuto Ele está te dando, respire. E nós somos chatos. Se a gente passar ali e tiver uma poeirinha, se o vizinho quebrou uma parede, a gente diz, vixe, estou nem conseguindo o quê? Respirar direito. Então dê valor a isso. Amém, irmãos? Deus é quem conforta e quem consola. No Antigo Testamento, a palavra consolar, naham, significa apiedar-se. Ou seja, significa confortar, tranquilizar. A ideia fundamental é mostrar bondade para alguém que precisa. Nós precisamos praticar isso também. Deus é a fonte do consolo do seu povo. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas, ó homem que é mortal, ou filho do homem que não passa de erva? Por que você vai temer a outrem? Diga, a minha segurança, a minha fé está em quem? Em Deus. Nada temerei. Nada temerei. O sentido da palavra é que o povo de Deus não tem outra opção de consolo verdadeiro que não seja a pessoa de quem? De Deus. O homem é falho. Não deposite a sua confiança no homem, mas em Deus. Quando o irmão estiver fazendo uma imposição na sua cabeça, orando por você, esqueça a pessoa que está fazendo isso. Mas crê que ele é um canal. Amém, irmãos? Um canal. Porque homem algum tem poder absolutamente para nada. Não estou falando de charlatão. E temos muitos. E é visível. Não é nem falta de ética mais falar pelas aberrações que estamos vendo e presenciando na mídia televisiva. Aberrações. Deus, para fazer um milagre na sua vida, não precisa de hora marcada. Deus, para fazer um milagre na sua vida, não precisa de plateia. Amém, irmãos? Não precisa. E há até milagres que não precisam nem serem revelados. Há pedidos de oração que você não precisa nem se expressar para o irmão. Diga apenas, ore, meu irmão. Porque é entre você e quem? E Deus. É entre você e Deus. No Novo Testamento, a palavra consolar, que já é no grego, pakaléu, ou consolação, paraclases, significa conforto, encorajamento, exortar. Tem irmãos que não gostam nem de ser exortado. Nós pastores hoje, líderes, tem que ter o maior cuidado com o politicamente correto.
Somos prisioneiros do politicamente correto. Com muito carinho, e sei que está sendo transmitido na internet, os irmãos estão presentes, mas com muito carinho, muitas das vezes eu me dirijo a esse irmão que está sentadinho aqui na frente e digo: negão, vem cá, ou não é? E ele bota um sorriso, que eu vou dizer uma coisa, parece o de Coringa, chega, vem aqui, diga aí, meu pastor, na maior alegria do mundo, na maior alegria do mundo. Mas se passa um que não conhece, não sabe do nosso relacionamento, faz o quê? Olha, humilhando. Ou não é assim? Meu Deus, aonde chegamos? Aonde chegamos? É uma inversão de valores muito grande. Não estou pregando aqui que a gente discrimine, nega em nome de Jesus. Mas espera aí. Você não pode chamar... Tem um bolo chamado nega maluca? É bolo, é? Ou é um doce? É um doce. Não chamem não, nega maluca. Nega maluca para vender, nega... Não faça não. É o que isso? Jovem débil mental para vender. Espera aí, pelo amor de Deus. Que negócio. Que coisa estranha é essa? Está igual um amigo meu lá em São Paulo, mó moído para pedir cuscuz. Flocos de milho pré-cozido. Tem? Meu irmão, peraí, deixa de bobagem. Que é isso? Mas é sério, está mudando as coisas. E se você pedir com tripa seca, pronto, ele até pede. Tem cuscuz com tripa seca, o cara vai dizer, fio matuto. Mas se disser assim, tem flocos de milho pré-cozido com vísceras bovinas torradas. É comida francesa? Não, meu amigo, é lá do Nordeste, é cuscuz com tripa seca. Mas é sério, o politicamente correto está levando a gente a isso. Uma coisa muito mecanizada, robotizada. Agora vem essa pandemia. Uma das coisas, estou falando de mim, de pastor Nilson, e vocês são prova disto. Os membros desta igreja são prova disso, que é da minha natureza, abraçar, pegar na mão, falar. E chega de repente um negócio desse que diz, ei, você não pode fazer isso. Você está notando que a gente se torna prisioneiro? Dá para compreender? Está nos aprisionando. A gente abraçava, dava uns abraços. Aquele irmão que não botava um leite de rosa, a gente dizia, baixa os braços aí para eu lhe abraçar. Assim, mas abraçava. Mas abraçava. Irmãos, é muito sério isso. Jesus Cristo prega esse evangelho da simplicidade. Então eu preciso absorver coisas pela palavra de Deus para eu poder estar imunizado contra esse abatimento, contra essa tristeza que está se instaurando. Pessoas dentro da sua própria casa tendo que estar em cômodos separados. O presbítero Afonso e a irmã Zilmar também foram acometidos, outros irmãos do nosso Canção de Paz, acometidos dessa mazela. E Afonso, quando teve os sintomas, estava lá no meu apartamento em João Pessoa, disse, pastor, será que vai ser preciso detetizar tudo? Eu digo, vá cuidar da saúde, vai em paz, em nome de Jesus. Mas olha a preocupação, ou não é assim? E vou abrir aqui um parênteses bem grande, se alguém da Clínica Santa Clara estiver ouvindo, corrija em nome de Jesus. Corrija. Eu não voltei porque eu levei uma máscara específica, aquela de UTI mesmo. E na saída do hospital, eu tive que me livrar dela na saída. Mas quando saí, eu disse, e agora? Meus irmãos podem ir lá. Tem um poste mesmo na esquina, assim. E tem aquela lixeira da prefeitura no poste. Quando eu fui na lixeira, estava pela boca. Pela boca, irmão Luzmar. Até para eu botar a minha, eu disse, pronto, eu vou me contaminar mais. Botei lá a força, saindo. Não era para na porta do hospital ter um recipiente ou alguém dizer, descarte aqui? Não é? Eu fiquei com isso. Eu passei tanto álcool em gel que se passasse alguém fumando perto de mim, pastor Nilson tinha explodido. Sério, é sério. Não ria não, que é sério. Eu fiquei tão preocupado que se agora eu tirei a máscara, como é que eu vou entrar no carro? E eu ando, Doris bota álcool em gel em todo canto, e eu estava com quase um lidar. Botei assim, mas passei no rosto, passei um bebinho. Eu digo, eita, mas passei, pronto. Aí passei assim, quer saber de uma coisa? Aí passei logo na roupa. Se tivesse uma faísca ali, pronto. O pastor tem explodido. Mas estamos assim.
E não tão assim, para uma casa hospitalar, fica aqui só a título de informação, porque nós estamos transmitindo pela internet, temos que ter esse cuidado, né? Então, irmãos, nós temos que pedir força a Deus para continuar em meio a essas situações que chegou, e não, em nome de Jesus Cristo, não fiquem tristes com o que eu vou dizer. E não se espantem se vir coisa pior. Se alguém se espantar, eu vou dizer com muita convicção, é um crente que nunca leu Mateus capítulo 24. Cólera, peste. Alguém lembra que se já aconteceu caso de cólera aqui no nosso país ou não? Pelo amor de Deus. Lembram, irmãos? Que coisa horrenda. Era o povo se desmanchando. Não é? Meu Deus. Então não se espantem. Não se espantem. Lembre-se só, aqui é terra e aqui é lugar de problema. Mas eu vou para o céu. Amém? Eu vou para o céu. O segundo ponto da nossa lição diz: Deus conforta os abatidos. Lá na página 4, Deus conforta os abatidos. No nosso texto básico, 2 Coríntios, capítulo 7, lá no verso 6, a palavra abatido, tapeinos, significa literalmente abaixar até o solo. Então essa palavra significa abaixar até o solo. Eu vi um cunhado meu com câncer, e a gente foi lá para pegar ele no hospital, isso acho que há uns quase 20 anos atrás ou mais. Ele era médico, E para ele sair da cama para vir, ele disse: eu vou, fulana, eu vou esperar na sala. Ele veio se arrastando de 4 pés. Sabe uma criança quando está querendo engatear que tem medo de ficar? Veio assim, irmãos, naquela cena, porque não aguentava a dor de se pôr de pé. Irmãos, nós somos muito abençoados. Amém? Muito, muito. Então vamos agradecer a Deus. E literalmente, o abatido é aquele que está embaixo. É aquele que foi para o solo, está abatido realmente. Paulo usa outra palavra: perseguidos, porém não desamparados. Olha o paralelo que ele faz, né? Perseguidos, para aqueles que gostam de se vitimizar, não é? Nota 10. Irmão, porque tem pessoas que gostam de praticar o vitimismo. Levanta esta cabeça em nome de Jesus. Gostam de fazer, como eu digo, propaganda do inferno. Irmão, como é que estão as coisas na sua casa? Ele nem fala. O dedo dele fala. Como é que está a situação lá? Melhorou? Piorou. Está indo de mal a o quê? Propaganda do inferno. Sua sogra, como é que faz? Fala em gente. Desdenha. Meu Deus. Falando em sogra, orem pelo pastor Enilson. Orem pelo pastor Enilson, em nome de Jesus. Para me dar mais força um pouquinho. E a minha dizia que não passava de fevereiro de 1981. Eu não passo, meu filho. Vamos chegar agora a fevereiro de 2021, tá? Mas a gente cuida dela, em nome de Jesus. O tempo é de Deus. Apenas orem por Doris, que é quem mais tem que ter força para isso. E para o pastor Edilson, que por tabela também está lá cuidando. Então não vamos fazer propaganda do inferno. Amém, irmão? Não se vitimize. Coisa linda. Tem uma irmã aqui que eu não vou citar o nome dela, e talvez ela seja até anônima. Para 70% desta igreja, ela é anônima. Digo sem medo de errar. É a coisa mais linda que tem aqui dentro. Não perde um culto. Domingo de manhã, domingo de noite. Uma vez para eu dar uma carona a esta abençoada, eu só faltei pegar ela e botar assim dentro do carro. Pastor, não se preocupe, não precisa. Eu digo, mas vem, eu estou vindo aqui da Feira da Prata, e era pertinho ali. Mas ela vai e vem. Não se vitimiza.
Já tem alguns nesta igreja, na nossa comunidade, que parece não estar tendo coragem da minha mãe dizer essa expressão. Tem gente que não tem coragem de botar um prego numa barra de sabão. Alguém já ouviu essa expressão aí? Oh, glória, não era eu sozinho que ouvia. E quando eu era guri, não entendia muito. Eu fui crescendo. Barra de sabão, um prego. E eu sempre fui muito dinâmico nas minhas coisas. E um dia peguei um prego, mas entrou. Não é muito difícil, não. Eu digo, peraí, o cara não tem coragem de botar um prego numa barra de sabão. Imagina se for para pegar o martelo, botar numa linha bem dura, ele não vai fazer, ele vai se machucar. Mas tem gente que é assim. Mas, estamos precisando, não sei o quê. Ei, meu irmão, vamos aprender a pescar um pouquinho. Os irmãos estão entendendo aí? Diga amém, em nome de Jesus. Não se vitimize, não faça propaganda do inferno. Propaganda dos céus. Como estão as coisas lá, meu irmão? As coisas estão aquela dificuldade. Então assim, você diz, de onde é que eu tiro um leitinho dessa tapioca aqui espremendo? Não sai. Aí o irmão chega e diz, como é que estão as coisas lá? Ele esboça um sorriso bem grande. Está uma bênção, pastor. Meu irmão, chegou uma vez lá no sítio, mas recebeu com alegria tão grande. Tirou aquela água do pote, pastor, olha que alegria, água para beber, parecia todinho a água, mas uma alegria tão grande que esboça assim, que você diz, meu Deus, isso é uma riqueza. Isso é uma riqueza. Não se vitimize, não faça propaganda do inferno, e Deus vai lhe confortar. Muitas são as causas que podem abater-nos, atingindo-nos a diversas áreas de nossa vida. Primeiro, o autor botou aqui, na saúde física. Esse é fato. E é peso, não é? A gente acha que nunca vai ter problema. Outro dia me deu uma dor na coluna que eu não pude trabalhar. Eu digo, como é? Sempre fui tão dinâmico, tão forte para isso, e de repente isso aqui não me deixava nem andar direito. Somos fracos. Aí bate o abatimento. Doenças solapam a nossa saúde, trazendo desânimo e abatimento. Se você quer confirmar isso lá em Jó 11, 3 vai falar sobre isso. Segundo ponto que o autor botou, segunda coisa, tribulações. Por causa do nosso relacionamento com Deus, enfrentamos muitas tribulações que nos abatem. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8, vai falar sobre isso. Chega coisa que a gente, a notícia. Às vezes os pais estão lá e um filho chega com a notícia que diz, meu Deus, abala toda a estrutura do relacionamento, do casamento, do pai e da mãe. Sem um preparo, sem uma coisa, diz, mãe, estou grávida. Como se fosse a coisa mais simples do mundo. Né? Grávida já está até mais politicamente correto, porque meu tempo de guri lá em Cubati estou buchuda. É sério, era assim que falava, assim, não é? Meu Deus. Aí vem a tribulação em cima disso, para resolver, para dirimir estas questões. Não é fácil. Sabe o que é que chega mais? Tragédias familiares, morte de filhos. Minha mãe passou por isso com o filho mais velho. E as mães que estão presentes, se tem alguém que já passou por isso, sabe do que eu estou falando. Foge ao convencional. Pai enterrar filho, foge ao convencional. Mas acontece. Isso traz dores, se torna uma tragédia familiar. Perda de bens patrimoniais. Pessoas que não aguentam. Conseguem, galgam, chegam a um estágio e quando precisa descer alguns degraus, se desesperam. Ah, meu Deus, eu tenho que ir para um carro mais simples, um carro mais barato, uma casa mais humilde. E daí você tinha o quê? Quando você saiu do ventre de sua mãe, você trouxe o quê? Então tudo que você tem é lucro. Amém, irmãos? E quando você voltar para a casa do pai, você vai voltar nu. Lá teremos ruas de ouro. Amém? Vamos caminhar em lugar extraordinário. Então não vamos deixar isso se tornar tragédia na nossa vida. Doenças de pessoas amadas abatem também o crente. O quarto, penúltimo ponto, ele diz decepção com irmãos na fé. Preste atenção nisso aqui em nome de Jesus. Decepção com irmãos na fé.
Acontece, e muito. Era para acontecer? Não, não. Por que acontece? Porque não seguimos as regras. Porque não seguimos as regras. Existe a pastolatria? Olha, eu costumo dizer, irmãos, preste atenção nisso aqui, vocês que estão em casa, eu costumo dizer, acho que já disse aqui neste púlpito, tem irmãos que discriminam aquele seu tio, seu primo ou irmão carnal, que tal dia do ano foi numa caravana aí lá para Juazeiro do Norte, o Juazeiro do Padim Cício. E fica, né? E ainda até grosseiro, crente grosseiro, coisa mais ridícula do mundo é um crente grosseiro. Saiba disso, viu? Saiba se comportar em nome de Jesus. Tem uma frase que é particular do pastor Enilson. Nem todo educado é cristão, mas todo cristão precisa ser educado. Você entendeu? Diga amém. E às vezes não sabe nem tratar uma situação. Então vai e gastar dinheiro com isso. Cabra besta, não é assim as expressões? Recriminando, discriminando esse que foi lá no Juazeiro pagar a sua promessa. Ei, lhe digo uma coisa, sem medo de errar. O peso deste é menor do que aquele que está endeusando homens, que está colocando homens como seus deuses, porque ali é objeto inanimado. A palavra de Deus diz que tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem, tem nariz, mas não cheiram. É um objeto. Mas e você, que fica se matando por fulano e por Beltrano? A palavra de Deus diz olhar somente a quem? A Cristo, autor e consumador da nossa fé. Liderança da igreja, pastor da igreja tem que de fato ser pessoas honradas, éticas, e você tem que respeitar, e essa reciprocidade também tem que existir. Sabe por que muitos estão chorando nesse momento com o nosso pastor lá? Por conta da sua solidez ética, moral, ou não? Sim, não endeusamos pastor Samuel, mas o respeitamos pela sua conduta moral, pela sua maneira que ele conduz a sua igreja, pela sua vida, pelos seus atos e atitudes aonde ele anda. Por isso bate essa dor. Por isso que ele está aqui há 30 anos, sendo de 4 em 4 anos reeleito nesta igreja. Por conta da sua conduta. Amém, irmãos? Então nós não estamos endeusando. Estamos dando o merecido valor a quem honra o quê? Honra. Não é? E há pessoas que endeusam outras pessoas, que se matam por isso ou por aquilo, que fazem regra de fé e de prática, a frase de fulano, a frase de efeito que fulano disse, e bota ali e deixa até a Bíblia de lado. Não pode. Não pode. O último ponto diz pecado. Essa é a principal fonte de abatimento. O pecado nos entristece, deprime e pode nos levar a morrer. Salmo 32, 4 e 5. O pecado é uma torrente que quanto mais longe, mais depressa corre. O pecado é um hábito. Quanto mais tempo demora, mais forte se torna. O pecado é uma excrescência. Arraiga-se na alma de nosso ser. O pecado é escravidão. Ele foge a novas cadeiras em torno de sua infeliz vítima. O pecado é um declive moral. Aumenta sua gravidade à medida que resvala para o inferno. O pecado é um desvio, alarga a distância entre a alma e Deus. E nós precisamos nos aproximar de quem? Deus. O profeta já disse, as vossas transgressões fazem separação entre você e Deus. Para finalizarmos, Deus conforta os abatidos usando pessoas. Não esqueçam disso, irmãos. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Amém? Então Ele usa pessoas humanizadas, físicas,
para trazer esse conforto, para nos orientar, para nos ajudar. Paulo foi confortado com a chegada de Tito. Deus coloca pessoas especiais em nossas vidas, em momentos difíceis, com o intuito de nos consolar e nos encorajar. As pessoas entram em nossas vidas aparentemente por acaso, mas não é por acaso que elas permanecem. Alguns dizem, entrou por acaso. Tudo bem. Foi num momento que você não esperava, num bate-papo, e daqui a pouco, mas não permanece por acaso. Deus é o criador das verdadeiras amizades. Uma boa definição de amigo é essa: amigo é aquele que sabe tudo a seu respeito. Amigo é aquele que sabe tudo a seu respeito, mas mesmo assim continua sendo seu amigo. Quando sabe só coisas boas, continua sendo amigo, mas quando sabe as suas falhas, os seus defeitos, continua sendo o quê? O seu amigo. Tem a frase de uma filósofa que eu nunca esqueci. E a frase dela diz: posso não concordar em tudo que você diz, mas defenderei o direito de você dizer até a morte. Você entendeu? Por ser amigo não quer dizer que você concorda, mas ama aquela pessoa. Porque ninguém é igual a ninguém. As falhas e as virtudes fazem parte do ser humano. E às vezes uma falha que nós julgamos em um, para outro não é. Então nós precisamos, irmãos, saber que pessoas são usadas por Deus. Jesus sabe tudo a nosso respeito. Esse é o verdadeiro amigo. Ele sabe tudo. A gente pode esconder do diácono, do presbítero, do pastor, da esposa, do esposo, do filho, do patrão, e por aí vai. Mas dele, do nosso amigo verdadeiro, não podemos esconder. Ele sabe todas as coisas. Mas longe de odiar-nos, ele nos ama. Jesus é o melhor amigo. Temos vários hinos, não é? Retratando isso. Jesus é o melhor amigo. Paulo possuía uma teologia de consolo que, bem resumida no verso, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, 2 Coríntios 1:4. Ele disse: se eu sou consolado por Deus, eu vou ricochetear isso, eu vou repassar, vou deixar chegar até mim e passar para os meus irmãos também. Eu vou consolar aos meus irmãos. Pastor Mauro, lá da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, a igreja Vale da Bênção, ele estava doente e um dia eu fui visitá-lo com o pastor Samuel. E ele é muito extrovertido. Como eu me dou bem com o pastor Mauro, é uma alegria só. E ele disse que tinha um grupo de diáconos que fazia visitação, mas tinha um irmão, um dos diáconos, que era aquele, vou recorrer à minha mãe, a filósofa Doniquinha, correio da má notícia. Alguém já ouviu falar disso? Mas pastor Enilson está abrindo aqui. Mas é aula, né? Correio da má notícia. Parece que fica se coçando. Hoje, com o tal do WhatsApp, nem precisa mais do correio da má notícia, né? Nem precisa, mas precisa, porque fala assim, estás vendo? Tchum, mas espalha ligeiro, né? Antigamente tinha que ir de casa em casa, vai mulher. E quando chegava com aquela expressão, mulher, eu não te conto. Que expressão? Vocês já ouviram isso? Não te conto. Mas era o quê? A outra diz logo. E tchá, tá feita a desgraça. Não é? Vai espalhando. E pastor Mauro disse que tinha um diácono que era assim. E ele amava orar por esses irmãos. E quando ele sabia que tinha um irmão doente, ele já, bora lá orar. E a oração dele era assim, orar, irmão, vim aqui orar por você, viu? Mas eu tive um tio, morreu desse jeito. Aí, pastor, é sério, isso é o pastor, que ele chegava e já disse, irmão, a gente vai orar, mas pode se preparar. Da manhã você não passa não. Oxente, e é sério, então os outros diáconos foram até, pastor Mauro, leva mal não. Isso é o quê? Faça o seguinte, converse com ele,
arranja uma atividade aqui, porque fica os irmãos debilitados, precisando dessa ajuda. E o pastor Mauro falou com ele. Disse, mas pastor, não, mas é porque esse irmão. Não, então faz o seguinte, eu vou, mas me comporto, pastor. Irmãos, pastor, estou dando minha palavra, eu fico calado. Ficou meio aborrecido com os outros, né? Mas foi. Os irmãos levaram da união de homens, levaram e foram orar por um irmão que estava com câncer terminal. O irmão disse, olha, pastor Mauro falou com você, falou, não, irmão, você acompanha, mas eu sou o líder, quem vai orar sou eu. Está certo, me calo. E foram orar por esse irmão, e estava lá orando, os irmãos orando, e ele assim, ó, meio se aguentando para não falar. E o irmão líder orando, olhou para ele como quem diz assim, fulminando ele com os olhos, se você abrir a boca, viu? Deus abençoe aqui, irmão. Olha, a gente já vai, viu, irmão? Deus lhe abençoe. No Jesus não se conteve. Quando os irmãos deram as costas, ele disse, meu tio só durou 3 dias com essa doença, viu, irmão? E saiu. Parece que tem alguns que amam isso, não é? Espera aí, meu irmão. Hã? A gente tem que ser canal de quê? De bênção, usar a palavra certa, o conforto, porque a gente precisa entender, crente precisa entender que morte faz parte da nossa vida. Se não houver morte, não há ressurreição. Ninguém vai para o céu com esse corpo assim. Pastor, e se Jesus Cristo voltar, a gente estiver vivo, vai morrer. O que é que o Senhor está dizendo? Tradução da palavra de Deus. Primeiro os mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos terão corpos o quê? Transformados. Você acha que você botou, o paletó de pastor Nilson de Viludo. Viludo não é muito novo não, né? Não sei nem o que é isso. Eu quero ir com ele, Jesus. Ei! Meu Deus, meu óculos que eu mandei fazer semana passada. Você vai ter corpo transformado. Quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, aí iremos para o céu. Amém? Morte faz parte da vida do cristão. Então, não se desespere com esse negócio. Em meio à angústia, em meio às dores, não desanime. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que algo desta lição tenha ficado guardado aí no seu coração. Diga, eu sei que a situação não está fácil, mas eu vou ser consolado. Através do Espírito Santo, através do irmão, através do pastor, através da irmã, através do missionário, da missionária. Mas eu vou ser confortado. Você crê, diga amém. Aleluias. Glória ao nosso Deus. Vamos convidar os nossos